Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Coloque em pé mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos porque o Senhor tem um propósito em cada coisa. Se nós estamos aqui hoje é porque o teu propósito nos trouxe até aqui. Nós te louvamos por estarmos aqui. Te louvamos pela condição que o Espírito Santo tem nos concedido dia após dia. Nesse momento nós estamos mais uma vez colocando em tuas mãos essa reunião. Estamos colocando em tuas mãos os nossos corpos. E principalmente estamos colocando no teu coração a nossa mente cativa ao Senhor. Para que tudo aquilo que for falado nesta noite, aquilo que o Espírito Santo nos direcionar a falar, seja captado, seja gravado em nossas mentes e em nossos corações, que sirva para a edificação, para a consolação e para a exortação das nossas vidas. Nós possamos sair daqui mais edificados pelo Senhor. Por isso nós estamos aqui, queremos aprender de Ti. Essa reunião é Tua, nossos corpos são Teus, nossa voz é Tua, nós somos todos Teus. Por isso nós já te agradecemos pelo Teu milagre e pela Tua unção nesta noite. Nós queremos te dizer que nós te amamos mais do que todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é a nossa vida e nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te agradecemos porque mesmo com tantas falhas, o Senhor tem dia após dia nos enchido de graça e misericórdia. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Antes de sentar, para nós começarmos, abra sua Bíblia em Marcos. Evangelho de Marcos. Hoje é culto de missões, nós vamos começar com um texto onde Jesus fala aquilo que Ele nos deixou como ordem, como direcionamento. Abriram? Marcos 16, é o último capítulo, a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14. Amém? Vamos lá. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, estando ele à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto e já ressuscitado. E Jesus lhes disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, esse será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E em meu nome, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Podem sentar. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, queridos, pela primeira vez. Quero dizer que amo cada um de vocês. E todos os lugares onde eu tenho ido, eu sei que é porque o Espírito Santo tem me levado. Eu procuro ser muito sensível ao Espírito Santo para saber para onde ir e principalmente o que dizer. Porque aquilo que vai ser dito aqui, aquilo que tem sido pregado em cada reunião, são coisas espirituais. E tudo aquilo que é espiritual é eterno, fica para sempre. Gravado em nossa mente, mas principalmente guardado em nosso coração. E hoje, nesse culto de missões, eu quero falar algumas coisas para vocês sobre aquilo que Jesus deixou para nós há 2000 anos atrás e que
muitas vezes tem sido esquecido ou tem sido deturpado hoje em dia. E dentro do texto que nós começamos a ler nessa noite, vamos procurar falar com muita calma. Procuro ensinar bastante com calma para que a gente entenda e de uma maneira bem simples. Amém? Então, a primeira coisa que fala naquele versículo, ele diz: ide por todo mundo. E aí a primeira coisa que vem na nossa mente é o mundo. Viajar. Quando eu era adolescente, se falava muito nas igrejas, na janela 1040, que era o espaço da África menos evangelizado no mundo. Todo mundo queria ir para lá. E eu também. Como eu queria viajar para evangelizar. E eu entendia que ir por todo mundo era pegar a mochila, botar nas costas, receber uma bênção na igreja e sair num avião para a África. E chegar lá, eu ia fazer o quê? Sei lá. O importante é que eu saísse. Ir por todo mundo. E aí eu saí batendo perna. E muitas vezes nós pensamos assim quando nós falamos sobre o id. Ide por todo mundo. E nós pensamos que o mundo é grande e eu posso andar nele porque o Senhor me mandou ir. Só que, quando nós lemos esse texto, ide por todo mundo, não é no planeta todo. Também é. Mas se eu pegar para mim, se você pegar individualmente, ide por todo mundo é por todo lugar onde você for. Quais são os caminhos por onde você anda ou quais são os caminhos por onde você vai andar? Uma pergunta. Quantos aqui são de Maceió? Que nasceram aqui, se criaram aqui, sempre estiveram aqui? Certo. Quem aqui é do Nordeste? De algum outro estado do Nordeste? Eu sou da Bahia. Quem aqui veio de outro estado do Sul? Irmã é do Mato Grosso. Cuiabá, quer dizer, de Porto Alegre, está em Mato Grosso. Estava aqui fazendo missão. Daqui a pouco eu falo sobre a missão. Como você imaginaria estar aqui hoje? Eu não imaginaria estar aqui. Mas, de repente, nesse mundo grande, eu estou aqui hoje. Então, eu estou indo pelo mundo. Eu não estou indo pelo mundo? Onde o Espírito Santo me conduzir, eu vou nesse mundo. E onde eu for por esse mundo, independente se for na África, aqui, em Fortaleza, em Porto Alegre, em Brasília, em São Paulo, mas onde eu for neste mundo, eu vou pregar o Evangelho. E nós pensamos muitas vezes que ir é ir numa viagem. Pode ser? Sim, claro que pode ser. Desde que isso seja direcionado pelo Espírito Santo. Mas onde você for, porque muitas vezes nós vamos para lugares distantes. E eu conheci trabalhos missionários que começaram por um motivo. O indivíduo estava desempregado aqui e apareceu uma proposta de trabalho lá não sei aonde. E aí ele saiu porque ele queria ir trabalhar. E quando chegou lá, ele olhou para um lado, para o outro, no lugar onde foi morar não tinha uma igreja, e ele começou a reunir os irmãos ali para fazer uma congregação em casa. Não, congregação não, eu quero reunir para ter comunhão. E nessa reunião para comunhão começou a juntar gente e de repente virou um ministério. De repente ele não foi lá porque escutou uma voz do Espírito Santo que disse assim, vá para aquele lugar e comece a dar um trabalho missionário. Ele foi porque foi um trabalho, mas aquele trabalho foi direcionado pelo Espírito Santo, e uma vez que ele chegou lá, ele foi, e foi o ID, quem ele era, saiu da congregação que ele estava, e foi até aquele lugar, e lá ele começou um trabalho, e virou um ministério, e ele foi fazer missão. Amém? Pô, os ministérios devemos começar dessa maneira, não é verdade, pastor? Mas aí a pergunta que eu faço é, e se você não for para outro lugar? Se você estiver aqui, se você tiver um trabalho, uma casa, uma família, o seu mundo é onde você está. Porque na parábola do semeador, quando perguntou a Jesus, explica-nos a parábola. Qual foi a primeira frase que Jesus falou para eles? Eis que um semeador saiu para semear no campo. Jesus falou assim, o campo é o mundo. Onde você estiver é o campo missionário. Sabe qual é o seu campo missionário hoje? Se você mora aqui, Benedito Bentes. E olha que aqui tem muito campo missionário. Nós fizemos muitos trabalhos aqui, tem muitos lugares para ir. Nós já descemos muitas grotas
eu e a pastora Glenda, um dia de chuva, uma vez ela escorregou e quase que descia até lá embaixo. Outra vez estava depois do culto, lá no nome daquele lugar lá, eu esqueci o nome daquele, João Sampaio, onde nós tínhamos a congregação lá, e uma irmã estava doente, nós fomos orar depois do culto à noite pela irmã, e a pastora naquele dia estava num salto que era desse tamanho, e a gente foi descendo ali a grota, e ela segurando o meu braço, e eu não dá para ir, eu falei, não consegue com o sapato, tira o sapato. E ela tirou o sapato e chegou lá na casa da irmã, com o sapato na mão, e nós oramos pela irmã, e a irmã foi restaurada, foi curada, e nós voltamos para casa, e nós fizemos o ID. Quando nós falamos assim, parece ser longe, né? Mas foi de uma grota aqui. Porque não importa que o mundo é grande, o que importa é, no ID por todo mundo, onde o Espírito Santo tem direcionado você, onde ele tem direcionado você para ir hoje. É para isso que nós precisamos ficar atentos. Amém? Ide por todo mundo e pregai o... E o que é o Evangelho? E esse é um outro problema hoje. Porque, infelizmente, tem muitas igrejas que não têm pregado o Evangelho. Ela tem pregado a igreja. Olha, venha para cá que aqui é bom. E é bom realmente. Não estou falando aqui, estou falando de outras igrejas. Aqui nós temos comunhão, aqui nós temos pessoas que se amam, aqui nós temos grupos de louvores com vários instrumentos que tocam, e bateria e tudo mais, aqui nós temos pessoas muito bem afinadas, e aí ele fala assim, venha para cá que aqui é bom. Isso, pode ser muito bom, mas isso é Evangelho? O que é Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas, ou uma boa notícia. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai esta boa notícia, qual era a boa notícia que ele queria que nós falássemos? Desde lá, de Atos dos Apóstolos até hoje. Qual é a boa notícia? Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia que Jesus queria ensinar para as pessoas era, agora que eu ressuscitei, aqueles que se converterem não vão mais para o inferno, eles serão salvos. Evangelho é boas novas de salvação. É muito bom nós vermos aqui. É muito bom nós estarmos em comunhão. É muito bom nós participarmos de várias coisas da igreja. É muito bom nós termos prosperidade. É muito bom nós termos saúde. Tanto é que ele falou que esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome falarão novas línguas. Essas coisas são de Deus e são maravilhosas. Mas essas coisas que são de Deus e são maravilhosas, elas são parte do Evangelho. Porque o principal do Evangelho, o suprassumo, a essência, o filé mignon do Evangelho, a coisa mais importante tem sido esquecida por muitas igrejas hoje. E a coisa mais importante, sabe qual é? Nós vamos morar no céu. Nós não vamos mais para o inferno. Nós somos salvos. Nós temos que chegar para as pessoas que estão aí fora e dizer para eles assim, olha, você precisa sair desse caminho de inferno, porque existe um caminho de salvação. Existe um caminho que você não vai sofrer mais. Nesse caminho tem cura? Tem? Amém? Nesse caminho tem prosperidade que Deus tem para a gente? Tem. Amém? Nesse caminho nós falamos em línguas, nós nos alegramos, nós temos comunhão? Sim, esse caminho tem várias outras coisas, mas o importante desse caminho é o final. E qual é o final dele? O céu. A salvação é o final dele. E a igreja hoje precisa se concentrar nisso. Como eu tenho visitado igrejas e escutado pregações, e como eu tenho visto que as pessoas hoje não têm falado muito sobre o importante é o céu. E quando você entende que o importante é o céu, quando você entende que você é salvo, quando você no seu coração entende que, independente das coisas que aconteçam nessa terra, o nosso lugar está garantido, porque ele disse, eu vou preparar-vos lugar. Quando nós entendemos isso, que as coisas parecem que as circunstâncias
apertam pelo nosso lado e nós fechamos os olhos e nós lembramos do céu, da maravilha que vai ser andar com Cristo lá, as coisas da vida elas ficam menores. Jesus falou assim, queridos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Como que ele venceu o mundo? Ressuscitando naquela cruz. Para quê? Para que nos desse a certeza de que, independente das circunstâncias que acontecerem no mundo, independente da dificuldade que você possa estar passando hoje, que vai sanar, sim, em nome de Jesus, porque as coisas elas sempre vão e vêm. Nós temos períodos que estão bons e nós nos alegramos com Deus, e temos períodos de dificuldade e nós também nos alegramos com Deus. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e que a nossa vida está nele. Nós não podemos perder o foco da eternidade. Por mais que as coisas aqui na terra sejam boas, por mais que nós tenhamos uma comunhão boa, por mais que nós amemos nossos filhos, nossos parentes, nossos pastores, por mais que seja tudo muito bom, mas isso vai acabar. E o Evangelho, a boa nova, a nova notícia é que o que vem depois é melhor do que o que nós vivemos agora. A irmã entendeu, eu acho que os outros não. Vou repetir para vocês ficarem gravando isso aí. Eu quero que você entenda e coloque na sua mente que o que vem depois. Depois de quê, pastor? Depois da morte mesmo. O que vem depois. Está bom hoje, mas o que vem depois é muito melhor do que o que nós vivemos hoje. Nós não podemos perder o foco daquilo que nós temos na eternidade, porque isso aqui é passageiro. Todas as coisas boas que nós vivemos em Deus aqui é passageiro, mas é a eternidade? Então, quando nós formos levar o ID de Jesus, qual é a principal mensagem? Você pode ser salvo. A sua vida eterna está garantida se você crer. Porque a salvação é para os que creem. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todos precisam ser salvos. A salvação é para todos. Quem crê e for batizado será salvo. E você chega e pergunta, você crê? Creio. Então vamos. Aí sim, nós vamos congregar, nós vamos passar pelo batismo, nós vamos passar por uma vida de comunhão, mas tudo isso que nós passamos aqui, nas igrejas que nós passamos, onde temos comunhão, tudo isso é sempre focado no principal, e o principal é lá. Aleluia! Esses sinais acompanharão os que creem. E aí eu quero fechar com 3 perguntas. Primeiro, para quem é o ID? Segundo, onde? E terceiro, como fazer? Eu quero que você vá mais para frente um pouquinho na sua Bíblia, sentado mesmo como você está, e abra em Atos primeiro. Para aqueles mais novos que não sabem, atos significa feitos, atuar, fazer alguma coisa. A gente pode traduzir por feitos dos apóstolos. Aquilo que eles fizeram quando começaram a igreja. E no primeiro capítulo, quando eles começaram a igreja, Atos 1, vamos devagar para que os irmãos possam abrir. É muito importante a palavra. A palavra é o nosso guia, a palavra é o que nos alimenta, a palavra é a nossa direção, a palavra é o que nos mostra o que nós somos. Tudo que nós fazemos porque somos guiados pela palavra. Então é muito importante você ler a palavra. Amém? Atos 1, vamos ler a partir do versículo 6. Abriram? Essas aqui foram as últimas palavras de Jesus enquanto ele estava na terra. Não tem as últimas palavras quando a pessoa morre, né? Está lá do lado, aí as últimas palavras são as mais importantes. Não sei se você já esteve ao lado de alguém que está morrendo, mas as últimas palavras, do tipo assim, geralmente são: eu peço perdão a fulano de tal, ou eu amo muito você. Não é isso? São aquelas últimas palavras que são as palavras mais importantes. Jesus aqui já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha dado as instruções aos discípulos,
Mas nessa hora ele estava no momento para ser levado. E essas foram as últimas palavras, ou seja, tudo que ele precisava dizer de mais importante, ele disse. E ele falou assim, aos que estavam reunidos, versículo 6, acompanhe comigo. Aos que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será esse tempo que restauras o reino a Israel? Essas pessoas aqui estavam preocupadas com o reinado político, porque Jerusalém nessa época estava sendo dominada por Roma. E eles falaram, agora que nós vamos voltar a ter o domínio da terra. E Jesus falou assim, Jesus respondeu, não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, esse assunto não é tão importante. O assunto importante é, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia e Samaria e até os confins da terra. Que são os mesmos confins da terra, todo mundo que ele falou lá em Marcos. Então Jesus, antes de ser levado aos céus, ele disse, vocês serão minhas testemunhas. Para quem que ele está falando isso? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Se vocês são minhas testemunhas, foi porque vocês testemunharam. Vocês viram. Testemunha quem teve uma visão. Quem estava lá na hora do fato ocorrido. Certo? Aí você fala assim, mas pastor, eu não estava lá. Eu não vi Jesus ser levado como aqueles homens viram. Como é que eu vou ser testemunha? Deus que é, aleluia. Aleluia. Aí eu faço outra pergunta para você. Você se converteu? Você é convertido, amém? Se você se converteu, é porque um dia você teve um encontro com... Você se encontrou com ele? Amém, glória a Deus. Mas se encontrou. Você se encontrou com ele? Você se encontrou com Jesus? No dia que você se encontrou com ele, ele mudou a sua vida? Se você se encontrou com ele, se ele mudou a sua vida, então você é uma testemunha do que aconteceu na sua vida. Ser-me-eis testemunhas. Deus falou assim, olha, não é só para vocês que estão aqui me vendo, não. Daqui para frente vai ficar escrito, as pessoas que estiveram em encontro comigo, elas vão testemunhar para os outros o que eu fiz na vida delas. Ele mudou a sua vida? Você tem que testemunhar isso. Ele transformou o teu coração? Você tem que testemunhar isso. Ele curou você. Você tem que testemunhar isso. Ele transformou você de uma pessoa má para uma pessoa ruim. Você é testemunha disso. Ele tirou o seu caminho do inferno, converteu no caminho para o céu. Você tem que testemunhar disso. Você é testemunha de Jesus. A menos que você não tenha tido um encontro com ele. Se você não teve, você precisa conversar com o pastor e ele vai te contar o caminho direitinho para encontrar Jesus. Mas eu creio que todos aqui já tiveram esse encontro maravilhoso com Jesus. Ele nos salvou, nos resgatou, nos tirou do pecado, nos lavou com o sangue dele, nos fez nova criatura e nos deu lugar no céu. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. Isso é evangelho. O resto é complemento. As outras coisas são complementos, são boas, só que nós muitas vezes nos preocupamos muito com os complementos. Muitas vezes nos preocupamos muito com algumas atividades demais, além do que é, de fato, o Evangelho, a vida em Deus, que é o quê? Ser transformado por Ele e ter a certeza da salvação. Porque esses sinais, essas testemunhas, acompanham os que creem. Você crê? Aleluia! Então é para você. Quem é a pessoa que é testemunha? Você. Ser-me-eis testemunhas. A segunda pergunta que eu fiz é, como? Ah, pastor, eu quero evangelizar. Ah, pastor, eu quero servir no reino. Como que se faz isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez que você está no reino, uma vez que você tem o Espírito Santo dentro de você,
Uma vez que você entende que você é testemunha por causa do testemunho que tem na sua vida, você não precisa fazer mais nada, a sua própria vida vai fazer por onde. Sabe por quê? Porque a palavra diz que esses sinais, ou seja, os milagres, a cura, a vida, o testemunho, esses sinais acompanharão. O que quer dizer acompanharão? Acompanharão é diferente de correr atrás. Quando você corre atrás de uma coisa, a coisa vai na frente e você vai atrás. Acompanharão quer dizer que essas coisas vão acompanhar quem estiver na frente. Quando a palavra diz que os sinais acompanharão, quer dizer que você vai. E se você crer, quando chegar na hora, o sinal se manifesta. Isso é mais simples do que correr atrás. Por quê? Mas como é que funciona isso na prática? Isso é muito simples quando você crê. Vou citar exemplos para você que com certeza vai acontecer com alguns de vocês. Muitas vezes você está no lugar. Vou citar um exemplo. Sentado no banco de uma praça. E senta alguém do seu lado. E em 10 minutos a pessoa conta a vida dela todinha para você. É? E aí você tem duas opções. Ou você fala, ah, tá legal, e você pensa nos seus problemas, nas suas preocupações, naquilo que você vai fazer dali para frente. Ou você vira para a pessoa e fala assim, quer que eu ore por você? Alguns de vocês, hoje não mais, porque eu não tenho andado muito de ônibus, mas alguns de vocês já desceu uns 3 pontos à frente só para poder orar por uma pessoa que estava do seu lado? Eu já fiz isso algumas vezes. Bem, eu sempre morei aqui no Eustáquio Gomes, e quando eu trabalhava, estudava e pegava ônibus. E aí, aquela viagem, como vinha aqui o Benedito, vindo do centro para cá, é aquela eternidade. E muitas vezes a gente vem do trabalho, cansado, e senta e quer sentar do lado da janela para dar aquela encostadinha de cabeça e tirar aquele cochilo, né? Final de tarde. E aí, alguém do nosso lado senta e muitas vezes está chorando ou com uma cara triste. Eu falo alguma coisa assim, para puxar assunto. E de repente a pessoa começa a conversar e você nunca viu aquela pessoa. E a pessoa começa a falar com você e você começa a perceber. E você sente nessa hora, porque os sinais acompanham os que creem. E você sente nessa hora que o Espírito Santo colocou você ali para ajudar aquela pessoa. É assim que funciona? E aí você começa a escutar aquela pessoa. E aí quando você tem uma palavra para ela, e você vê que a pessoa está desabafando, e você vê que o seu ponto está chegando, e você tem que se levantar, você fala, você tem que levantar uns 3 pontos antes para poder caminhar, para poder descer. Porque não é tão fácil sair do meio de um ônibus bendito até o final para poder descer. E aí você pensa assim, eu podia descer. E você olha para a pessoa, mas eu podia também esperar. É uma escolha simples. Mas muitas vezes nós estamos tão ocupados com o nosso eu, com as nossas coisas e com as nossas fadigas. E aí, numa dessa que eu esperei, e a expressão falou assim, haja com amor. E eu falei, ô Senhor, para eu amar ela, eu tenho que descer 3 pontos, depois eu estou tão cansado. E aí o Espírito Santo nos constrange numa hora dessa. Não é assim? E aí eu fiquei, e a pessoa foi conversando, e aí eu falei assim, e agora por você? E ali mesmo eu peguei a mão da pessoa e fiz uma oração por ela. E ela chorou, e ela disse, muito obrigado. Essa palavra, essa oração mudou a minha vida. E aí eu desço 3 pontos depois e volto andando. Refrigerado. Adorando ao Senhor. Eu nem sinto o cansaço. E eu vou voltando dizendo assim, ô Espírito Santo, muito obrigado porque eu pude fazer o ID. Muito obrigado porque eu permiti ser usado pelo Senhor. E aí o religioso pergunta, mas é aquela pessoa, ela foi para qual igreja? Mas ela foi congregar onde? Ah, mas você pegou o telefone dela? Essas coisas são secundárias. Quantas pessoas, eu já orei por elas, eu não faço a menor noção de quem são. Quantas pessoas já vieram a mim numa dificuldade, e eu
Procurei deixar que o Espírito Santo me utilizasse. Para quê? Para que aquela pessoa fosse abençoada. Depois dali ela vai embora. E aí é aquela palavra, é aquele momento, é aquela condição que o Espírito Santo proporciona. Para quê? Para que você cumpra uma missão. Para que você cumpra o ID. Para que você seja usado pelo Espírito Santo. Queridos, não precisa ir muito longe para fazer isso. Sabe onde é que isso acontece? Em qualquer lugar do mundo, desde que você se disponha. Até que ponto você se dispõe? Existem as programações da igreja, sim. Evangelização, como o pastor falou aqui. Programações, organizações, sim, claro, tem que ter projeto de evangelização. Mas nada disso vai funcionar ou fazer sentido se não acontecer primeiro dentro de você. E para encerrar essa questão, onde? E aí ele fala, ser-me testemunha em Samaria, aliás, Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins do mundo, até o fim da terra. E nós sempre pegamos os confins da terra como sendo o primeiro. E aí, quando eu era adolescente, eu pensava nisso, em viajar. Aleluia, glória a Deus. E quando eu comecei a fazer missão, a primeira coisa que eu aprendi foi: ser missionário não é ser turista. Irmã Adeildes? Ivanildes, desculpa. Irmã Ivanildes, ela mora atualmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ela estava há mais ou menos 30 dias em Piranhas, no Nordeste, em que lá tem um pastor, amigo nosso, o pastor Roberto de Lima, que ele tem um trabalho, uma base missionária lá em Piranhas. E eles fizeram um trabalho esses dias com as crianças, em que eles foram nos quilombolas, nas comunidades, nas fazendas, distribuindo lanche para as crianças, distribuindo cestas básicas, distribuindo um monte de coisa. Aí você pensa assim, mas Piranhas tem os cânions de São Francisco, né? Epa, deu tempo aí? Fez o passeio. Teatro, tudo. Isso. E a irmã chegou e agora vai voltar para Porto Alegre. Amanhã ela pega o voo de volta. E chegou cansada. Trabalho. Se dispôs lá de Porto Alegre para vir, para trabalhar, para passar um mês evangelizando para crianças e volta para casa. Por que ela veio tão já? Isso é fazer missão. Sim, é fazer missão. Ela veio por uma direção do Espírito Santo, em relação àquilo que o Espírito Santo direcionou a ela e ao pastor Roberto, dentro da condição que ela tem, daquilo que é a vida dela. Porque a missão, queridos, por mais que nós trabalhemos e ajudemos na igreja, mas ela sempre vai ser pessoal. Sempre é dentro daquilo que o Espírito Santo fala para você. Então, até os confins do mundo, o Espírito Santo pode levar você para longe? Pode. Mas antes de levar para longe, ele quer fazer o trabalho com você aqui. E de repente não é para você ir para longe. Mas entre ir e não ir, o que importa é o hoje. Hoje você está aqui. Então, não é turismo. A irmã não vem de lá para cá pensando, eita, vou passear de catamarã nos cânions de São Francisco, vou dar um mergulho no rio, não. Ela veio com uma missão, eu vou para lá porque nós vamos evangelizar aquelas crianças. E ela gastou o tempo, os recursos, a vida dela, as orações, esses dias, nesse propósito. Porque missão é um propósito. Então, quando eu era adolescente, eu pensava, porque eu ia viajar. E aí, as primeiras missões que eu fiz, eu pensei, mas não, esse negócio é trabalho, a gente não para. Ou a gente está na rua evangelizando, ou a gente está no quarto orando, ou a gente está se organizando para fazer. É uma trabalheira danada, não tem nem tempo de ver nada. Né? Mas não é para ver nada. É pensar naquilo que é eterno. Então, quando nós pensamos no Evangelho dos confins da terra, não quer dizer só que você vai para longe. Quer dizer que onde você passe,
Em qualquer lugar do mundo por onde você passar, você é um missionário. Só que aí nesse versículo de Atos ele fala: Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. E aí eu vou fazer um caminho de volta. Nós falamos sobre lugares longe. Depois vem Samaria, voltando. O que é Samaria aqui? Samaria é o reino de Israel que foi dividido entre Judeia e Samaria. Então Samaria é como se fossem os parentes, os vizinhos, os próximos. Como tem sido a sua missão com quem está próximo a você? Você tem sido missionário no seu trabalho? Não, pastor, trabalho é trabalho, igreja é igreja. Vamos separar as coisas. No trabalho, na igreja, eu amo todo mundo. Mas no trabalho, se pisar no meu carro, eu deixo a ler. E aí o evangelho fala o quê? Ame, perdoe, suporte. Ah, você fala assim porque você é pastor, você não trabalha. Eu trabalho, viu, queridos? Eu trabalho com gente. E nem todo mundo é bonzinho. É difícil trabalhar com pessoas. Pronto, vou dizer para vocês aqui, eu trabalho numa unidade de saúde. Então parece que tem gente que acorda o dia assim, se levanta e fala assim: hoje eu vou perturbar todo mundo naquele posto. E aí eu estou lá e a pessoa entra e já chega xingando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu a oportunidade de amar uma pessoa que não merece ser amada, mas eu vou amar. E hoje tem várias pessoas lá no posto de saúde que eu trabalho, que vão lá, não para serem atendidas no posto de saúde, vão lá porque me conhecem como pastor, sabem que eu sou pastor, espero eu terminar o atendimento e falo assim: eu posso conversar com o senhor porque eu preciso que o senhor ore por mim. Pessoas que trabalham comigo. Posso falar com você quando terminar o trabalho? Vocês ocupar? Pode. Chega lá, olha, porque eu estou ruim em casa com o meu esposo, eu queria que você orasse por mim. Ah, porque eu preciso que você ore para mim porque o meu filho está doente. Rapaz, eu estou com o filho no hospital. Roberto, ora por mim. Não é nem pastor, é porque Roberto, vamos chamar de Beto. Beto, ora por mim. Ora lá pelo meu filho. E eu oro. Sabe por quê? Porque eu procuro ser testemunho, não tem diferença. Samaria são os meus parentes, são os meus vizinhos, são o meu trabalho, onde eu estou. Mundo, Samaria, Judeia. O que é Judeia? Judeia é a minha casa. Sabe aquela história bem antiga que o filho chegou para o pai e falou assim: pai, vamos morar na igreja? Por que, filho, você quer morar na igreja? É porque lá o senhor é tão bonzinho e aqui o senhor não é tão bonzinho. Pois é, tão antiga essa história mesmo, mas é tão real, né? Pois é, Judeia é sua casa. Não adianta você querer pregar na África. Se você não consegue pregar, você não consegue ser testemunha da pessoa que está lá com você, que come na sua mesa. Né? Isso é hipocrisia. Isso faziam os fariseus hipócritas. Ah, porque eu vou evangelizar. Ah, porque eu vou evangelizar. E em casa não consegue amar, não consegue perdoar. Faz primeiro aqui, depois vai dar o resultado lá. Por isso que nós temos visto tantas igrejas doentes. Porque não cuidam de dentro, de casa. E por que não cuidam de casa? Por causa do outro motivo. Jerusalém. E ele falou: primeiro em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eu fiz o caminho de volta. Nós queremos ir para o confins da terra, mas nós voltamos para Samaria, que é os nossos vizinhos, parentes de trabalho. Nós voltamos para a Judeia, que é a nossa casa. Nós voltamos para Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém é a cidade de Deus. Jerusalém é onde está o templo. Onde estava o templo, não tem mais templo. Se não tem mais templo lá, se o Espírito Santo não está mais em Jerusalém, nessa Jerusalém, a cidade, onde é que o Espírito Santo está hoje? Onde o Espírito Santo está hoje? Está em todo lugar, sim, está em todo lugar. Mas especificamente tem um lugar em que ele está, e aquele lugar onde ele optou por estar no dia que nós nos convertemos. Onde é que o Espírito Santo está hoje? Dentro de nós. Se o Espírito Santo está dentro de você, se você é a cidade de Deus, você é Jerusalém.
E a primeira coisa que ele fala é: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, aqui dentro. Você tem que viver essa verdade. Glória a Deus. Aqui dentro, você tem que ser verdadeiro. Ou seja, você tem que crer. Você tem que andar de conformidade com as verdades que o Espírito Santo fala em seu coração. Essa mensagem é para pessoas que querem viver o Evangelho. Essa mensagem é para pessoas que querem viver o reino. Essa mensagem é para as pessoas que querem viver uma vida de testemunha. Essa mensagem são para as pessoas que querem de fato, que creem de fato que o céu nos espera. Que a salvação está garantida. Essa mensagem são para as pessoas que querem viver uma vida espiritual. Ah, pastor, mas todas as pessoas que estão nas igrejas não querem isso? Se você pensa assim, você está sendo muito ingênuo. E quando nós andamos por aí, não precisa nem andar muito, basta aqui pelo Benedito Bentes. Se você andar muito, você vai perceber que tem muita gente que não quer viver o Evangelho. Tem muita gente que não quer viver a fé. Tem muita gente que quer viver o oba-oba da vida religiosa. Ou muitas pessoas querem só os sinais, os milagres. Muita gente quer a prosperidade. Ou todo mundo quer oração por finança. Muita gente quer a cura. Ah, todo mundo quer ser curado. Tem prosperidade no reino? Tem. Tem cura no reino? Tem. Mas isso não é o principal. Só que essas pessoas, muitas delas, querem só isso. Querem só pegar de Deus aquilo que vai ser bom para elas. Deus, eu quero a minha prosperidade. E quando a prosperidade chega, e o bolso está cheio, e o saláriozinho está bom, aí vai passear, vai tomar cerveja. Vai viver a vida. Não, Deus me deu para curtir agora. E quando eu falo curtir, não estou falando curtir aproveitando um final de semana, um domingo de manhã com a família na praia. Nas nossas belas praias de Maceió. Eu estou falando de curtir mesmo, curtir, de pecar. De gastar o dinheiro. De esnobar. De viver, de pegar a bênção de Deus para poder usar no mundo. Mas, pastor, pegar a bênção de Deus para usar no mundo, isso existe? Ah, o filho pródigo não fez isso? E você acha que Jesus contou aquele exemplo, aquela parábola, porque as pessoas não fazem isso? Querem pegar a bênção de Deus e usar no mundo? Com o quê? Com prostitutas e com o mundo, e com festas e com tudo mais? A bênção, queridos, todo mundo quer. O ímpio quer a bênção. Quem não quer ser abençoado? O ímpio quer a prosperidade. Por isso que muitas vezes os cultos de finanças são lotados de pessoas. Aleluia. Lotados de pessoas não convertidas, muitas vezes. Então hoje eu tenho trazido para cá, segundo aquilo que o Espírito Santo me trouxe, uma mensagem sobre missões, sobre você é um missionário. Só que você precisa ser um missionário verdadeiro. Como? Sendo testemunha de quê? Daquilo que Deus fez na sua vida. E se Deus fez na sua vida, não precisa se esforçar muito. Deus vai levar você para as pessoas certas. Seja ela no ônibus, seja ela no trabalho, duvido que não tenha alguém no seu trabalho. Duvido que você que trabalha não pense aqui agora assim, de alguém no seu trabalho, você fala assim, aquela pessoa precisa saber de Jesus. Ou muitas vezes não é nem saber de Jesus, aquela pessoa precisa ser amada. Aquela pessoa precisa de perdão. E quem é que tem o perdão? Quem foi perdoado. Se você for perdoado, você tem o perdão. Você pode dar o perdão para as pessoas. Se você perdoa. Está entendendo como funciona aqui dentro primeiro? O Evangelho, ele acontece primeiro aqui dentro. Se ele acontece aqui dentro, aí esses sinais acompanharão os que creem. Você é testemunha de Jesus. Você é o missionário. Ah, mas o Espírito Santo pode me levar para outro lugar? Pode, ele pode fazer o que ele quiser. Desde que você esteja transformado e disposto a ser guiado por ele. Hoje nós estamos aqui. Poderemos estar outra vez? Não sei. Ninguém sabe o que vai acontecer
para amanhã. Vamos pegar o exemplo que o pastor leu aqui de Paulo, quando chegou em Jerusalém. Antes de chegar naquela parte de Jerusalém, o profeta Ágabo chegou para ele, amarrou os pés e as mãos e falou assim: isso vai acontecer para você se você for para Jerusalém. Sabe o que Paulo disse? Eu sei. Eu sei o que me espera. Cadeias. Eu sei o que me espera daqui para frente, mas importa, o Espírito Santo falou comigo. Você está confirmando aquilo que o Espírito Santo já disse para mim, que eu vou ser preso. Mas eu não estou preocupado, porque eu sei que esse é o propósito. E Paulo foi preso em Jerusalém, e Paulo foi mandado para Roma, e Paulo pregou o Evangelho em Roma. O Evangelho que Paulo pregou em Roma está aqui na Bíblia e chegou para nós hoje. Um propósito lá atrás que Paulo aceitou. E você acha que foi fácil para ele ver a multidão agarrando ele, dizendo: esse homem é um herege? Viu no texto que o pastor leu? A multidão cercou ali, vamos matar. A multidão queria apedrejar ele naquela hora, de novo, né? Que ele tinha apedrejado uma vez. E aí? E aí, queridos? É muito bom ser testemunha. Eu só quero encerrar essa mensagem dizendo que pode vir pedrada, como veio para Estevão. Não falo nem pedrada física, mas pedrada com palavras e com ações de pessoas que são guiadas pelos demônios, pelo diabo. Sim, mas isso não nos abala, não deve nos abalar. Devemos fazer como Paulo, entender que o propósito que nós estamos sendo guiados por Deus hoje é um propósito eterno. Não se esqueça, queridos, sempre pense na eternidade. Sempre pense que tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos em relação ao reino de Deus, tudo, o propósito é a vida eterna. E quando eu falo propósito, primeiro que nós já temos, amém? E segundo que nós vamos levar para quem não tem. Se coloque em pé. Feche seus olhos por um instante. Eu quero que você medite naquilo que foi fixado no seu coração. Eu sei que muitas palavras foram ditas. Se você quiser assistir essa mensagem depois, ela vai ficar gravada tanto no Instagram quanto no YouTube. A irmã Paula, ela tem os meus contatos, você pode pegar com ela, se você quiser revisar depois. Mas agora, que foi gravado no seu coração, feche seus olhos e medite. Diga o que foi dito hoje. O que está no seu coração? Você é um testemunho. Que você é guiado pelo Espírito Santo. Que você tem a vida eterna. Deixe o Espírito Santo potencializar, aumentar aquilo que Ele quer falar dentro de você. Tudo começa dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você agora. Ele quer falar ao teu coração. Ele quer incentivar você. Ele quer capacitar você cada vez mais para que você entenda que tudo que você precisa, todos os recursos que você precisa para levar o Evangelho à frente, esses recursos vão acompanhar você. Você não precisa correr atrás. Basta que você libere o Espírito Santo para agir na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos agora sobre essas pessoas, sobre as nossas vidas, Espírito Santo. Nós ministramos agora, em nome de Jesus, que os sinais expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão a mão sobre os enfermos e serão curados. Seja manifesto na vida do teu povo reunido neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Que agora o Espírito Santo vá capacitando cada coração, enfervescendo, levantando, Senhor, dentro de si aquela fé inabalável, que faça com que nós entendamos que nós somos testemunha onde quer que nós estejamos, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, do menor ao maior, onde nós estivermos. Nós somos testemunhas porque o Espírito Santo tem falado ao nosso coração. O Espírito Santo tem transformado nossas vidas. Ele nos curou, Ele nos libertou, Ele nos perdoou. E nós vamos levar esta graça, nós vamos levar esse perdão, nós vamos levar a vida eterna a todas aquelas pessoas que o Espírito Santo colocar em nossas vidas, por todos os lugares dessa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos?
Eu agradeço por estar aqui nessa noite. Para mim foi um prazer enorme. Que Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Boa essa palavra.